Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estarmos aqui para poder mais um estudo nessa querida casa, que a gente possa aproveitar ao máximo esse nosso encontro, esse nosso momento. Naturalidade. Esta é a lição que nós vamos explorar nesse livro maravilhoso, Os Prazeres da Alma. E é sempre bom a gente perguntar: a naturalidade é um prazer da alma? A naturalidade. Olha que interessante isso. Nós vamos começar a refletir que o nosso querido Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, ele traz para a gente o início do início do início. Até onde a gente consegue perceber o início, até onde a gente consegue pensar sobre o início. Esse é o nosso grande desafio, a naturalidade. Até onde a nossa mente consegue ver, enxergar. O universo começou onde? A melhor resposta que eu já encontrei é uma muito simples: não sei. Não é? A melhor resposta que eu já encontrei: não sei. E eu acho que é uma resposta muito boa. Eu não sei. Até porque a cada nova esquina que se vira a ciência, ela encontra novas maravilhas, novas informações, e vai sempre, vira uma esquina, tem uma paisagem maravilhosa, chega na outra coisa mais encantadora ainda. E recentemente a gente tem aí um telescópio chamado James Webb, e ele tem trago para a gente fotografias, imagens de um universo que a gente nunca imaginaria, de distante. E aí, toda vez que eu vejo aquelas fotos, eu fico assim: nossa, como o quintal de Papai do Céu é grande. Não é assim? Como é imenso. E nós nos achando, sem entender que existe um amor por trás disso. Porque para construir tanta coisa, para nos atender, tem que ser um ser muito amoroso. Por isso que a gente usa a palavra Pai. Por isso que a gente usa a palavra Pai. Jesus, no seu Evangelho, ele chamava a sua intimidade com o Pai, ele chamava de Abba, Paizinho. Olha que interessante isso, Paizinho. E Jesus falava assim: vosso Pai, nosso Pai e meu Pai. Ele separava esse momento de acordo com a inteligência de cada um. A gente consegue perceber nosso Pai? Nosso. A gente consegue perceber meu Pai? E meu Pai, eu tenho descoberto uma coisa muito legal, que eu tenho, ao longo do dia, dito para ele assim: eu te amo, Papai do Céu. Eu tenho dito para ele: eu te amo. Não é para as coisas, não é só para as obras dele, é para ele. Eu estou conversando com ele: eu te amo. E isso faz com que eu perceba as coisas com outra tonalidade, com outro objetivo, com outra sensação. Quando eu percebo essa grandeza, e não é grandeza de inacessível, é grandeza de estar perto, de ser cuidado. Então, quando eu solto um eu te amo, Papai do Céu, eu estou sentindo esse amor, esse carinho, através das coisas que vejo. E na hora que eu faço a análise da minha caminhada,
Porque a doutrina espírita, o Evangelho, Jesus, ele traz uma coisa para a gente maravilhosa, que é a imortalidade da alma. Quando a gente pensa em imortalidade, gente, é que não teremos fim verdadeiramente. Não é uma hipótese. Não é, quem sabe, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Eu tenho a certeza. Eu já não parto mais, será que vai ser assim? Não. A gente pega esses livros, né? Pega a Bíblia, participa de uma reunião mediúnica, os Espíritos conversam com a gente, nos dão dicas, nos dão orientação, e a gente fala assim, mas da onde que está saindo isso? Aí vem a certeza da imortalidade. E aí a gente começa a se desconectar do corpo, olhando para o corpo como um utensílio, como um carro, como um veículo, que se eu cuidar bem, eu vou ter ele a meu dispor por muito tempo. Se eu cuidar mal, eu vou ter que passar por várias manutenções, né? Assim, muitas das vezes a gente chama de doença, enfermidade, né? Assim, porque eu, no uso desse corpo, não estou fazendo bem. E aí, quando eu começo a pensar nessa grandeza, eu começo a ver e buscar servir. Servir. E deixo um pouco de lado ser servido. Diga, Neidinha. Desde a primeira vez que eu ouvi você dizer essa coisa de acordar, você perguntou, vocês já disseram para ele que você o ama? Desde a primeira vez que eu ouvi, no dia seguinte, quando eu acordei, eu me lembrei disso. E mentalmente, mas eu me senti falsa, Theo, sabe? Eu fiquei pensando assim, eu não amo a Deus, não. Eu acho que eu não amo, não. O que seria amar? Eu, sinceramente, não seria hipócrita. Estou falando que eu amo, mas que demonstração que eu estou dando esse amor que eu tenho por ele? Ele me ama de certeza. Mas eu, sabe? E aí eu fiquei com vontade de não falar mais. Eu tinha que fazer, Theo. Bem, de amigos, continuemos nesse processo. Esse desconforto, ele acontece nas primeiras vezes, porque a gente ainda fala, você está falando porque houve uma sugestão, né? Eu falo constantemente porque eu o sinto, né? Então, não é mais a busca da resposta. Eu não estou buscando resposta. Eu estou simplesmente me conectando. Só me conectando. Porque eu não duvido da presença. Eu não duvido do carinho. Eu não duvido que em todas as situações que virão, eu estarei sozinho. Eu não tenho dúvida disso. Eu estarei sempre acompanhado. Eu estarei acompanhado. Então, eu devo, porque entendi, isso é o mais importante, porque eu entendi que eu necessito e tudo que tenho vem desse pai, desse ar, desse paizinho. Eu entendi isso. E aí, quando eu começo a falar, e é interessante, que é transformador no meu dia, na hora que eu estou de moto, eu solto o eu te amo ali, parece que tudo que estava pesado começa a ter o tamanho real. Não é que some não, viu, gente? Tem o tamanho real. Porque eu falei, olha, eu estou reencarnado. Eu tenho algumas tarefas a fazer aqui. Se eu estou nessa condição agora, eu preciso aproveitar dessa boa situação que eu tenho. Porque ela me favorece. A moto me favorece, o ar me favorece, o corpo me favorece, a natureza me favorece, tudo me favorece. Tudo me favorece. Aí, quando eu começo a perceber esse favorecimento, só tem uma palavra que eu posso dizer: eu te amo. Só tem uma palavra: eu te amo. Obrigado. Obrigado pela quantidade de auxílio que eu tenho para chegar aonde eu tenho que chegar.
né? Porque não é troca, não é troca, não é sobre o que eu sei, é sobre o que eu sinto. A relação com Deus não é sobre o que eu sei, é sobre o que eu sinto, sobre o que eu enxergo. Então, quando a gente pensa na naturalidade, isso faz parte, é a parte mais importante. O nosso grande desafio nessa nossa caminhada é de nos aproximarmos de Deus. Nosso grande desafio. O nosso maior relacionamento é com Deus. Constante, sempre foi. Nós sempre nos relacionamos com Deus. De formas. Mas o tempo todo nós nos relacionamos com Ele. E esse é o nosso maior desafio atualmente e para sempre. Relacionar bem com Ele. Sim, Júlio. Então, é o maior relacionamento. Sim. E a dificuldade vem da onde? Ela está escondida aonde? Porque essa Uma coisa é o maior, eu estou vendo em qualquer lugar. A dificuldade é aprender a senti-lo. A dificuldade nossa é essa. Nós não temos esse hábito. Por isso que a Neide falou da dificuldade dela na hora que ela falou a primeira vez. A gente não tem o hábito. Então, quando eu começo a ter esse hábito, essa proximidade, eu começo a me abastecer de outro, eu passo de nível. Antes, eu achava que eu tinha que trocar. Não é assim? Por isso que é da sua insatisfação, né, Neide? Né, Júlio? Eu sinto que eu estou sendo hipócrita. Não. Eu estou começando a perceber a realidade. Nossos maiores relacionamentos, gente, eles são pelo amor. Os mais gostosos, os mais sadios. Não é verdade? Os melhores relacionamentos que a gente tem é o amor. É bom amar. É bom dizer eu te amo. É bom escutar eu te amo. É bom ver o outro atuando na nossa vida por amor. É gostoso você sentir que o outro está se dedicando a você, né? Está te carinhando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, porque te ama. E é esse sentimento que eu comecei a perceber com Deus. Eu comecei a perceber Ele fazendo as coisas porque me ama. E aí, quando eu olho e percebo, né? Isso, eu tenho que retribuir, no mínimo, falando. E aí, na hora que eu falo, eu começo a ter todo um movimento íntimo. O meu corpo, a minha mente responde diferente ao vento, ao sol, ao frio, ao alimento. O meu corpo começa a se abastecer de novas. Não sei a palavra, não sei a palavra. Formas de Sensações. Começo a ser diferente, porque antes a gente está saindo de um ídolo, né? De um ser barbudo, o que seja, a gente está saindo desse ser para um companheiro de viagem, para um amigão, para aquele que você pode contar. A gente está saindo, fazendo esse movimento, e isso é o saboroso. Por quê? Porque nós estamos conhecendo o que é natural. O universo, ele se baseia no amor. O universo se baseia no amor. Uma planta, um pássaro, um animal, o sol, a terra, tudo se movimenta para cuidar do outro. Amor, não é assim? Quando você cuida de alguém ou de alguma coisa, não é um movimento amoroso? É um movimento. E isso é natural. O amor está em nós. Porque nós gostamos, nós buscamos, sentimos falta. Quando nós estamos tristonhos, nós esquecemos da presença de Deus, da quantidade de coisa que nos chega. E a gente não se apercebe disso. O mundo, o universo é amor. João, na sua primeira carta, ele fala que Deus é amor. Jesus, quando conversa com a mulher samaritana,
ele fala assim: aqueles que tiverem condição vão se relacionar com Deus em espírito e verdade. Espírito e verdade. O que é verdade? O que é verdade? Depende de cada mente. É verdade aqueles nossos irmãos que estão soltando bomba lá. Para eles, naquela mente, aquilo é verdade. Para nós aqui olhando, a gente já acha um absurdo. Não é verdade também? São verdades, 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 verdades. São verdades. Agora, existe uma muito superior, que é sempre boa. Essa é a verdade que a gente procura. Por isso que a gente fica chateado quando a gente vê alguém não agindo bem. Né? A gente passa pelas ruas, as pessoas sentindo frio. A gente fica incomodado com isso. Ótimo. O que eu posso fazer? Não estou levando um cobertor, né? Faz uma prece. Faz uma prece para esse. Tem um caso muito bacana, verídico. Um companheiro, uma turma saiu para poder, época de frio, levar uma coberta, uma sopa, aquela coisa toda. E aí no final da tarefa, já não tinha mais cobertor, nem blusa, nem nada, e eles encontraram um rapaz deitado, pararam o carro, foram lá, tentaram acordar ele não acordava de jeito nenhum. Aí não tinha o que pôr em cima dele, aí um dos rapazes tirou a blusa de frio, pôs em cima dele, deixou uma vasilha com sopa, foi embora. Passou uma semana, ele participava de uma reunião mediúnica, manifestou-se um espírito e o agradeceu por aquele agasalho. Ela falou: olha, meu filho desencarnou naquela noite e ele desencarnou melhorzinho porque ele se ajeitou com aquela blusa que você colocou nele. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí a gente começa a perceber que um ato nosso, essa percepção de que estamos e somos uma grande família, e família se ama. A essência da família é o amor. A essência da família é ter bons relacionamentos. E aí a gente pensa na naturalidade. É natural com N maiúsculo. N maiúsculo. Eu gosto, tem um livro que eu gosto muito, que é o A Caminho da Luz, né? Eu falo muito dele aqui. Psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo nosso querido Emmanuel. Lá, acho que no primeiro ou no segundo capítulo, Emmanuel fala para nós assim, que o homem, por não ter visto as mãos augustas de Jesus e os seus prepostos trabalhando na construção desse planeta há 4,5 bilhões de anos, chama a providência divina de natureza. A gente diminui, né? Ah, não, isso é a natureza, um mato, um capim, né? Um pé de abacate, um pé de uma fruta, né? Uma árvore florida. A gente não imagina quantos trabalhadores espirituais foram trabalhar para que aquilo acontecesse. E para eles, soa com esse peso, sim, falar, como é que estão agradecendo a gente? Aí Jesus, eles têm essa separação, só vou aceitar, se agradecer de joelhos. Eles não esperam agradecimento, eles cumprem a tarefa que Deus lhes deu. É isso que a gente precisa aprender. Delano falou nisso, né? Na lição disciplina. A gente precisa buscar esse relacionamento com Deus, não esperando que o outro agradeça. Porque aí você está fazendo um negócio. Você está fazendo um negócio. O legal é quando você tem uma relação boa com Deus, relação boa, saudável, e entende, poxa, mas eu fui favorecido a minha vida inteira. Gente,
precisa pensar nisso. Nós fomos favorecidos por esse Espírito a vida inteira, encarnado e desencarnado. Todo dia eles vêm nos favorecer, todo dia eles vêm nos ajudar. E aí, eu não tenho que o agradecimento precisa vir, mas eu tenho que me conectar à essência, a Deus, e também agir desta mesma forma. Por quê? O processo é muito mais ou menos assim, né? Os de cima estão puxando a gente, não é assim? A turma de cima está puxando a gente, Jesus, né? Os santos estão puxando a gente, e a gente tem a obrigação de puxar o outro, em agradecimento a esse movimento. A gente está sempre assim. Aqui em cima não larga não, viu, gente? Aqui embaixo costuma a gente largar, né? Aqui em cima não larga a gente não. Nós é que esquecemos de largar esse ou de largar aquele. Então, essa percepção do alto faz com que você se direcione ao amor. E na hora que você está direcionando ao amor, você vai dizer: o que eu posso? Né? Como eu devo me comportar? Aí você olha para Jesus, olhando lá de baixo. Vai falar: é para lá. Tem um caso assim bonito, né? Acho que era um livro, Contos e Contos, que não sei se é Pedro, alguns apóstolos eles desencarnam e tudo, e querem descansar um pouco, e aí eles veem Jesus descendo. Mas Senhor, vamos ficar aqui, né? Acabei de chegar, né? Acabei de desencarnar, e todo lugar aqui. Eu falei assim: não tenho tempo para isso não. Tem os necessitados lá embaixo. Tem os necessitados. Vocês imaginam um Cristo, tem 2000 anos, que ele continua nos ajudando. E o tempo anterior? Os espíritos que estão conectados ao verdadeiro amor, eles não param de trabalhar pela sua família. Consegue entender isso? Eles não param de trabalhar pela sua família. Não cansam. Diariamente envolvidos com o auxílio daquele que está começando a sua caminhada, está com dificuldade. Então a gente olha lá a guerra, quantos não estão lá ajudando aqueles? Inúmeros benfeitores, ajudando. Essa é a percepção do amor, é a naturalidade da vida, um ajudando o outro. No Livro dos Espíritos pergunta: tem limite a ajuda que a gente deva dar ao outro? Eles falam: não. O limite é as suas forças. Quando você não tiver mais força, aí acabou. Mas enquanto você tiver força, nós devemos estar auxiliando o outro, porque nós somos auxiliados o tempo todo. Amigos, isso é muito interessante. Nós não vivemos sem Deus. Ninguém vive sem as benesses, sem a doação divina. Vocês já pensaram se a gente tira Deus da história? Onde é que a gente ia pisar, hein? O que a gente ia respirar? Porque isso não é dele? Planeta Terra, não é assim? Planeta Terra é nosso? É de quem? Quem é que construiu isso? Quem? A natureza? É mesmo? Ela pensa? A natureza pensa para construir um sistema solar? Porque o planeta, se tiver 5 graus para cá, pega fogo, né? Próximo do Sol. 5 graus para lá, congela. Quem é que foi que programou para essa posição? Quem é que programou o Sol? Quem é que programou a galáxia? Consegue entender? E a gente, muitas das vezes, nesse planeta Terra, a gente decide que um pedaço desse planeta é nosso. Aí a gente põe cerca. Não é assim? A gente põe cerca. Mas você comprou de quem? Quem é o dono? Ah, não, foi no caso do Brasil, né? Chegaram os portugueses e tal, mas quem é que fez antes dos portugueses chegarem? Ah, foram os índios. E quem é que fez antes dos índios chegarem?
A gente precisa dessa percepção. Mas tem pessoas que não querem pensar nisso. Não querem pensar nisso. Porque se forem pensar nisso, vão encontrar com a bondade de Deus, com o amor divino. E aí não querem se sujeitar. Quando Jesus coloca a primeira bem-aventurança, né, bem-aventurados os pobres de espíritos, ele está falando nisso, nessa humildade. Nós dependemos de Deus em tudo. Amigos, quando a gente desencarnar, como é que vai ser? Vai acabar. Não é assim? Como seria bom, né? Tem gente que acredita nisso para poder não pensar além. Não, vai acabar. Vai. Uma fase para começar outra. Acabou uma fase. Eu tinha um corpo, agora eu não tenho um corpo. Como é que eu faço? Sem o corpo. Esse é o grande desafio. Então a gente precisa ter esse entendimento da naturalidade com N maiúsculo. Temos um Pai, e Ele não quer saber se eu sou religioso, não quer saber se eu sou espírita, se eu sou católico, não quer saber se eu sou protestante, não quer saber se eu sou ateu. Para Ele não importa isso. Eu acho isso sensacional, né? Não importa o meu credo, não importa minha conta bancária, não importa, né, aonde eu moro, não importa se eu estou doente, não importa. Ele está sempre me ajudando. Ele não tem pré-requisito para ajudar. Ele não quer saber. O bom pai, ele não coloca condições para ajudar o filho. Ele dá. Mas a ação daquele filho vai gerar consequências, não vai? Que é o complicado. Mas a gente fica querendo controlar as consequências. Deus não faz assim. Por quê? Porque existe a lei que faz esse ajuste. Existe a lei. Então Deus não se preocupa. Gente, é interessante isso. Existe alguma lei que evite a morte? Já pensaram nisso? Tem alguma lei? Deus fez alguma lei para evitar a morte? Por que Ele não fez? Necessário. A morte é necessária. Não. Porque não tem morte. Para que Ele vai criar uma lei para evitar uma coisa que não existe? Nós não morremos. Então não tem lei que evite. Seguro de vida evita? Não tem. Deus, na sua sabedoria, falou assim: eu não preciso me preocupar com isso, porque ninguém morre. Então não tem. Curioso isso, né? Não tem. Não tem proteção no cerca elétrica, tela. Não tem. Porque a gente não morre, a gente passa de fase. Você passa de fase, com corpo sem corpo, com corpo sem corpo, com corpo sem corpo. Mas você está nessa vivência. Isso é o natural. E isso vale para todas as crenças. Vale para todos os seus filhos. Desse planeta, do outro planeta, da outra galáxia. É a mesma regra. Nós é que criamos essa ilusão de nos proteger da morte. Ilusão. No livro dos Espíritos fala isso, fala, gente, quando nós encarnamos, entramos no corpo, saímos da barriguinha da mamãe, nós entramos numa prisão. Sabiam disso? Nesse momento nós estamos presos dentro desse corpo. Presos. E na hora que a gente desencarna, que a gente deixa o corpo, a gente ganha liberdade. Mas se eu entrei no corpo, eu tenho uma tarefa. Não é assim? Eu tenho um programa que muitas das vezes eu escolhi. Olha, eu preciso nascer naquele país, naquela família, eu preciso exercer essa profissão, eu preciso ter essa esposa, esse esposo, ter esse filho e tal, para que eu possa
me aproximar de Deus. Porque no capítulo anterior eu posso ter feito alguma coisa desagradável para esses. E aí eu renasço para poder buscar essa minha santificação, essa minha purificação. Então nós precisamos ficar muito atentos aos nossos amigos, familiares. Eles muitas das vezes são o motivo pelo qual nós reencarnamos. Sabe aquela pessoa que a gente bloqueou no Zap? Desbloqueia. Desbloqueia. Porque Jesus fala assim: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, para não ser levado ao juízo e não ser levado à prisão. Oi? A gente pode perdoar e reconciliar sem desbloquear? Você pode, tenta com um. Tenta com um. Gente, as coisas que a gente tem mais dificuldade são as coisas que a gente precisa mais dar atenção. Se um menino, se um filho, se nós temos facilidade em matemática, mas somos péssimos em português, o que a gente tem que trabalhar? É a matemática ou o português? O português é lógico. Eu adoro cachorro, eu detesto gato. O que eu tenho que trabalhar? É a relação com o gato. Você entender isso? Porque o que eu já sei é um atributo adquirido, uma virtude adquirida. Agora aquela outra eu não tenho. Então é nela que eu tenho que trabalhar, é nela que eu tenho que dar toda a minha atenção. E aí você encontra uma pessoa que é desafiadora. É desafiadora, mas é nosso irmão, é da nossa família. Por isso que a gente precisa ter esse olhar macro. Ele é meu irmão. Emmanuel tem uma página muito bonita que chama Parentela, lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Obrigado, Chico, obrigado, Emmanuel. Ele fala que todos os parentes um dia se tornarão da mesma família. Porque nós seremos todos uma grande família. Nós somos irmãos daqueles irmãos que estão jogando bomba. Nós somos irmãos daqueles irmãos que estão passando dificuldade com a água lá no Rio Grande do Sul. Nós somos irmãos. E aí a gente vê o movimento da fraternidade. A gente preocupado, fazendo prece, mandando roupa, não é assim? Não é essa a ideia do universo? Porque o sol, ele não escolhe para quem? Ele dá para todo mundo. A chuva dá para todo mundo. O que eu preciso aprender com o acontecido lá no Rio Grande do Sul? Não construir perto do rio. Não é assim? Não é a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção? Perto da minha casa tem um rio, ele pode transbordar? Vou vender, vou doar e vou mudar para um lugar mais alto. Primeira percepção. Eu vou aprendendo com as situações que a gente vai vendo os outros passarem. Não é? Isso é bacana. Vamos ler o livro, né? Senão passa aqui essa prosa gostosa e a gente não fala da lição naturalidade. Mas eu estava falando o tempo todo dela, porque eu já tinha estudado ela, né? E foram as reflexões que o Hamed nos propôs. Ele começa dizendo assim: todos nós somos águas da mesma fonte, mas corremos momentaneamente em leitos diferentes. Não é isso que a gente estava falando? Nós somos da mesma fonte, do mesmo Pai. Estamos nas situações que necessitamos. A gente não faz ideia do peso que o marido, a esposa carrega. A gente mora com ele, vive com ele há anos, mas a gente não conhece ele. Um filho, uma filha, um colega de trabalho, você trabalha 30 anos com a pessoa, você pode dizer que você conhece aquela pessoa? Você dorme com aquele, com aquela, 20 anos, 30, 40, 50, você pode dizer quem é ele? Mas somos todos da mesma fonte, objetivando chegar ao mesmo ponto. E um depende do outro para auxiliar nessa caminhada. Aí o Hamed diz: infelizmente, a maioria de nós porta-se como um barco desgovernado, à mercê dos vendavais e dos rochedos.
rochedos, por não ter a âncora necessária quando os ventos sopram e as ondas se avolumam. Está na hora de comprar a ação da Petrobras, ação do Bruto Quilômetro, não é assim? Está na hora de vestir amarelo, está na hora de vestir verde, está na hora disso, está na hora daquilo. Consegue perceber isso? Barcos sem rumo. Os outros ditam e a gente acompanha. Manada, não é assim? Olha, vamos fazer isso porque eu vi fulano fazendo e não deu certo. A gente faz igual. Mas quais são os nossos princípios? E aí, isso é complicador, sabe por quê? Porque se a gente colocar Jesus no meio dessa história, acaba com a nossa festa. Porque Jesus, um Cristo, aquele que tinha uma relação maravilhosa com Deus, não tinha nada do que a gente tem. Não buscou nada do que a gente busca. Isso é desafiador. Outro dia eu falei aqui, né? Maria, mãe de Jesus, não tinha casa, gente. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, morava de favor lá na casa de Pedro, 3 anos lá, filando boia na casa de Pedro. E a gente tem maravilhas, camas, casas, automóvel, dinheiro, e o Cristo não teve. É por isso que eu entendo, porque muita gente não segue Jesus. Eu entendo, porque a gente tem que abrir mão das coisas materiais, e Jesus vem trazer para a gente as coisas espirituais. Cuidado, cuidado. Jesus vem falando com a gente o tempo todo. Cuidado, para que na hora que você chegue lá, você encontre tesouros lá, porque os tesouros daqui todos vão ficar. Todos vão ficar. Gente, um infarto, 15 segundos, né? Você deixa tudo. Não é? Você deixa tudo, é no estalo. E a gente fica brigando pelo que vai ficar, não pelo que vamos encontrar do outro lado. É desafiador isso. Gente, nós não estamos falando aqui de religião, não, pelo amor de Deus. Nós estamos falando aqui sobre a vida com V maiúsculo. Nós estamos filosofando através de experiências de terceiros. Porque o Hamed, que está falando isso aqui para nós, ele já esteve reencarnado. E agora, quando ele dita isso, ele estava desencarnado. E ele olha e fala assim: olha, eu vou falar umas coisas para vocês. A vida é assim. Infelizmente, a maioria de nós porta-se como um barco desgovernado, à mercê dos vendavais e dos rochedos, por não ter a âncora necessária quando os ventos sopram e as ondas se avolumam. Não acreditamos estar nas mãos de Deus. Não acreditamos estar nas mãos de Deus. Quando a gente estiver nas mãos de Deus, o nosso movimento não será para a matéria. Não será. Igual Jesus agiu. Madre Teresa de Calcutá, qual que era o desejo dela? Irmã Dulce, Gandhi. Gente, eu adoro a história de Gandhi. Gandhi, sem uma arma, ele libertou a Índia do jugo inglês. Milhões. Você consegue entender isso? Como que há a possibilidade de fazer uma transformação maravilhosa? Outra coisa que a gente esquece: 2/3 da humanidade é reencarnacionista. Você sabia disso? 2/3 da humanidade acredita na reencarnação. Que está aumentando o número, gente. Esse número não para de crescer. Não acreditamos estar nas mãos de Deus. Sentimos-nos isolados, fora do contexto universal. Não acreditamos que cada coisa permanece em seu devido lugar e que tudo tem um fim providencial. Não possuímos uma visão detalhada da sequência do desenvolvimento da vida sobre a Terra. Não acreditamos,
não possuímos uma visão detalhada. Vemos o mundo desconectado do todo, porque nossa percepção interior está desmembrada da inteligência cósmica. Se o Sol resolver dar uma voltinha, acabou a vida na Terra, essa vida que a gente conhece, não é assim? E aí? Se a Lua resolve, hoje eu não estou afim mais não, crescente, minguante, não quero isso mais não, fui. Consegue entender? Como a gente não tem uma percepção da vida cósmica? Como que tudo está interligado? Gente, tudo eu escutei isso, né? A Lua é testemunha de todas as felicidades que já aconteceram no planeta Terra. Consequentemente, é testemunha de todos os equívocos também. Ela sempre esteve presente nisso. Continua Hamed dizendo: no universo não há nada que esteja desvinculado da sabedoria das leis divinas ou naturais. Tudo que existe está de acordo com a ordem celestial, e cada um de nós faz parte de um plano específico de Deus. Nesse momento nós estamos parados aqui, gente? Estamos? Não? Depende de quê? Do referencial? A quantos quilômetros nós estamos girando nesse momento? 1.600 quilômetros por hora. 1.600 quilômetros. Por que a gente não sente? Por causa das leis divinas. Nesse caso, a lei da gravidade. Sensacional, né? E aonde é que está esse imã que nos segura? No centro da Terra. Bacana isso, né? Tudo atende às leis divinas. Tudo atende às leis de Deus. Tudo é tão bem. Gente, aí a gente fica percebendo quando chama Jesus do grande arquiteto. Não é assim? Do grande arquiteto. Tudo pensado, mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Outro dia a gente estava fazendo um estudo com um companheiro comentando que os benfeitores, eles contam o número de gotas da chuva. É controlado. As gotas da chuva, onde vai cair, é controlado. Existe uma pleia de espíritos que acompanham esse movimento, que tem essa responsabilidade. Responsabilidade. Tem um caso muito bacana no livro Os Mensageiros, que fala que o André Luiz, né? Obrigado Chico, obrigado André Luiz. O André Luiz, o Aniceto e o Vicente foram para o campo. E chega no campo, eles veem um acidente, um burro dá um coice no carroceiro. Aí o Aniceto fala: mas por que isso aconteceu? Aí chamam o responsável por aquele trecho da estrada. Olha que sensacional, gente. Os quarteirões que a gente passa indo e vindo, tem um benfeitor responsável por aquele pedaço. A gente lembra disso quando a gente está andando de carro para lá e para cá? Não. Todo trecho, todo quarteirão tem um anjo da guarda. A gente não tem o nosso? A nossa família não tem o seu? O nosso lar não tem o seu? Aí pergunta para ele: o que aconteceu? Aí ele fala assim: esse caso aí nós tentamos intervir N vezes, mas esse carroceiro judiou tanto desse burro, que o animal não resistiu. O homem atuando de forma desequilibrada. Tudo. Gente, é por isso que eu solto o eu te amo. É por isso que eu solto, porque eu estou percebendo cada vez mais a profundidade do carinho, do amor divino. A profundidade. Nós olhamos para o nosso corpo funcionando, a gente fecha a mão. Não é à toa, não é sem função, não tem que ter uma vontade, um objetivo maior. Tem que ter.
Aí o Hamed continua dizendo: em tudo existe uma relação de coerência, uma conexão ou união. São texturas de uma única rede universal. Olha que lindo isso. Textura de uma única rede universal. Os fios dessa rede astral são tecidos e revigorados pela energia divina. Papai do céu não foi embora não, gente. Fez e vazou? Não. Continua alimentando essa grande rede que está em nós e em todos os lugares. Somos ainda impotentes para perceber todas as linhas invisíveis que tecem a nossa existência. A ilusão de que vivemos separados afasta-nos da cosmovisão e nos transforma nos principais adversários da vitalidade do planeta. Nós precisamos contribuir para essa alimentação, para essa harmonia. A separação e a fragmentação de tudo e de todos são crenças distorcidas que se disseminaram como verdades no seio da humanidade. Todos somos filhos da alma do universo. Fazemos parte de um maravilhoso entrelaçamento divino. A gente nasceu. A nossa família não teve os avós, os tataravós, não teve isso tudo. A gente tem a percepção dessa maravilhosa rede. A gente tem essa percepção. Abre aspas, tudo é transição na natureza, com N maiúsculo a natureza aqui. Pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. Isso é sensacional também, né? Os semelhantes se ligam. Os semelhantes se ligam. As plantas não pensam e, por consequente, não têm vontade. A ostra que se abre a todo e todos os zoófitos não pensam, não tem senão um instinto cego e natural. Mas nós não dependemos deles. Observemos a expressão acima, tudo se liga. Ela nos dá exatamente a ideia do uno que se revela. O ser nos seres, o invisível no invisível, o Criador nas criaturas. Ninguém hoje ignora que o homem é um mamífero, nem que possui um parentesco milenar com a denominação criação animal. Até um século atrás, seria uma imperdoável heresia incluir os seres humanos na teoria da evolução das espécies. As semelhanças entre o homem e outros mamíferos tornam-se cada vez mais evidente à medida que a ciência os estuda e os compara com diferentes espécies. A maioria dos intelectuais reconhece hoje que somos o resultado de uma secular cadeia evolutiva, que também deu origem aos demais seres vivos, animais e vegetais. Se bem que, na atualidade, muitas pessoas ainda creiam que a Terra foi criada em 6 dias e que toda a flora e toda a fauna foram feitas por Deus, em benefício físico, entretenimento e deleite espiritual da espécie humana. No mar, podemos reconhecer a imensa pirâmide da vida, o fio místico ou o elemento misterioso que nos envolve amorosamente com tudo. Não estamos sozinhos, diz Hamed. Debaixo da agitada e constante movimentação do oceano, reina em suas profundezas uma serena tranquilidade. É possível dirigir-nos para lá de forma silenciosa, usando nossa vontade e nosso pensamento, a fim de estabelecermos nosso elo perdido, ou buscarmos a nossa tão almejada paz interior. Por meio desse constante exercício de reflexão ou meditação, abandonamos a turbulenta superfície do mundo exterior e reencontramos a ligação
com a providência divina. Os escritos místicos de todas as eras sempre nos alertaram de que a humanidade fracassaria se não compreendesse essa realidade. Somos uns, somos todos irmãos. Olha que interessante isso, né? Os místicos de todas as eras sempre nos alertaram que a humanidade fracassaria se não compreendesse essa realidade. Somos unos, somos todos irmãos. Todos nós somos águas da mesma fonte, mas corremos momentaneamente em leitos diferentes. De todas as criaturas da providência divina, o ser humano é o único que se questiona ininterruptamente sobre a própria identidade. De fato, pertence à humanidade, gerada há milênios na noite dos tempos. A destinação de reconhecer a si mesmo, emergindo gradativamente da inconsciência em que se encontra para a elaboração da própria consciência. Interessante isso, né? A destinação de reconhecer a si mesma, emergindo gradativamente da inconsciência em que se encontra para a elaboração da própria consciência. Somos uma família. Dessa forma, o grandioso destino do homem é desvendar, pouco a pouco, a perfeição dos ciclos naturais, dos quais fazemos parte, desenvolvendo nossos dons intransferíveis e tornando-nos cada vez mais conscientes de que não está desligado da destinação de seus semelhantes. Todas as existências são interligadas, tendo como desígnio o progresso e o bem de todos nós. Sensacional, né? Falar dessa natureza, dessa providência divina, de uma forma que a gente se enquadra, que a gente perceba parte. É esse o grande desejo de nosso Pai. Hoje, na nossa posição, nos integrarmos com o restante, sem ferir, sem machucar, sem estragar. A gente tem visto aí, né, os ambientalistas, né, defendendo assim. Você sabe o que foram esses nossos irmãos dos outros capítulos anteriores? Eram eles que cortavam, eram eles que desmatavam. E aí desencarna, chega lá, olha para a sua história e fala: não acredito que eu fiz isso. Senhor, deixa eu nascer para defender a tua obra, deixa eu reencarnar. E aí vem, e o pai e a mãe sonham que eles sejam um advogado, sonham que eles sejam médicos, sonham com tudo. E ele fala: não, eu quero defender os cachorrinhos, os gatinhos, as árvores, né? Porque no íntimo é o processo de reconexão. Quando a gente usa mal, o Pai do céu, no seu infinito amor, nos dá uma nova reencarnação para que a gente use de acordo com a utilidade real de tudo, né? Obrigado, gente, pelo bate-papo. Adorei, vocês me deixaram falar demais, né? Eu falo mesmo. Jesus nos abençoe por mais esse encontro, por mais esse nosso tratamento de saúde. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós aqui nesse hospital, nesse templo, nessa casa de oração, nessa oficina. Que não nos falte o trabalho lá fora, lembrando que o seu amor está presente em cada célula do nosso corpo, em cada animal, em cada vegetal, e que nós possamos viver harmoniosamente com todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Beijo no coração de todos, muito obrigado, e até daqui a 15 dias.